a Deb, criadora do Jornada Vegana. Tô aqui em mais um vídeo da nossa playlist sobre aromaterapia, hoje para falar sobre o efeito do óleo essencial de limão siciliano. Vou colocar aí na tela uma imagem desse olhinho essencial que eu estou utilizando, é o da Kinari, e aí vem o nome científico. Você pode encontrar como Citrus limonum ou como Citrus limon, tá? É o mesmo tipo de limão, mas é importante que a gente se atente a esse nome porque pode ter óleo essencial de outras espécies de limão. Então é muito importante a gente saber essa informação e conferir no rótulo na hora de comprar. O aroma de limão, gente, é muito conhecido. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece esse aroma. E só de pensar num limão bem fresquinho sendo partido ao meio, você já deve até salivar. E isso acontece porque a gente tem mecanismos no nosso corpo e memórias de olfato, e são memórias olfativas. O aroma de limão é muito utilizado em diversas áreas, desde produtos de limpeza, e hoje em dia a gente encontra uma vasta gama de produtos de limpeza com aroma de limão, até mesmo o óleo essencial de limão é utilizado em perfumes com notas mais florais, mais cítricas. Então é um cheirinho que todo mundo está familiarizado, seja pela fruta ou seja por algum produto que a gente utiliza. Essa planta, o limoeiro, ela pode ser cultivada em diversos países, então é possível produzir óleo essencial de limão siciliano em muitos países diferentes. E aí cada país pode ter concentrações diferentes de princípios ativos, dependendo do solo, da forma de cultivo, mas em geral, uma coisa que é bastante característica é que a forma de obtenção desse óleo essencial, ele não é pelo arraste a vapor, como a maioria dos outros óleos essenciais. Eu já falei um pouquinho sobre isso no óleo essencial de laranja doce. Nesse vídeo eu expliquei que geralmente nos cítricos, eu acredito que em todos os cítricos a forma de obtenção do óleo essencial seja pela prenção da casca do limão, da casca da laranja, da tangerina, enfim, da casca do cítrico. Então é um óleo essencial com um preço bastante acessível, é um ótimo óleo essencial para quem está começando na aromaterapia e não sabe muito bem quais olhinhos escolher. Então já vai aqui a minha dica. Esse é um excelente óleo essencial de entrada, de início na aromaterapia. E dito isso, vamos falar então um pouquinho sobre os efeitos terapêuticos e as indicações desse óleo essencial. Eu vou fazer essas duas partes, antes eu dividia, Primeiro eu falava dos efeitos, depois eu falava para quem era indicado, e agora eu vou fazer tudo junto, porque eu acho que assim fica um pouquinho mais dinâmico. Então vamos lá. Esse óleo essencial é muito bom para estimular a diurese, ou seja, para fazer com que você elimine líquidos, portanto ele vai servir para reduzir a retenção líquida. Por consequência, ele também vai diminuir a pressão arterial. Vamos entender como isso funciona? Se você conhece alguém que tem hipertensão, você pode perceber que essa pessoa, na maioria das vezes, ela vai fazer uso de um medicamento diurético, porque quanto mais líquido a gente retém no nosso organismo, mais a nossa pressão arterial tende a subir, a gente aumenta a pressão arterial. Por isso, uma boa forma de controlar a pressão é tomando diuréticos, fazendo mais xixi, ou suando, transpirando, mas eliminando líquido, a gente consegue diminuir a pressão arterial. Por ele estimular a diurese, ele vai diminuir a retenção líquida e, por consequência, reduzir a pressão arterial. Então a gente já pode pensar em algumas pessoas que vão se beneficiar muito do uso desse óleo essencial. Hipertensos, pessoas que têm uma retenção líquida, seja porque ficam muito tempo sentadas e aí o pé, a perna fica com edema, ou pessoas, por exemplo, em fase de período pré-menstrual, mulheres que retêm muito líquido, gestantes também, às vezes o peso, faz com que elas fiquem com edemas, principalmente nas pernas, mas também é muito comum nas mãos, e a gente pode estar utilizando esse óleo essencial em massagens ou drenagem linfática. A drenagem linfática vai estimular mais ainda, junto com esse óleo essencial,
a redução dessa retenção líquida. Então fica aí essa super dica. Se você tem algum problema desse, você pode fazer uso e depois volta aqui para contar pra gente. E um dos principais sintomas, né, que a gente percebe, um dos principais efeitos que a gente percebe utilizando para esse fim, é que você vai aumentar as suas idas ao banheiro, você vai fazer mais xixi. Então você percebe que está eliminando mais líquido. Esse é um bom sinal para ver se a drenagem linfática está fazendo efeito e também se o óleo essencial está sendo bem absorvido e fazendo o efeito diurético, tá bom? Mas continuando aqui, ele é lipolítico. Ele vai ser muito indicado na redução e no tratamento de celulites e gorduras localizadas. Gente, os cítricos são muito utilizados em formulações de produtos cosméticos. Então é interessante a gente utilizar também quando você está fazendo aquela massagem modeladora, aquele tratamento estético para redução de celulite. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com um aparelho chamado ultrassom. O ultrassom que eu tenho, ele também tem lá uma frequência para estética, que é muito utilizada no tratamento de redução de celulite. E aí, o que acontece? A gente faz a lipocavitação. É como se você conseguisse quebrar as moléculas de gordura. Se eu utilizar um gel, que geralmente é neutro, e o ultrassom nessa modalidade, né, nesses parâmetros de tratamento, que o aparelho já vem lá pré-formatado, eu vou ter um efeito bom. Mas se eu aplicar o óleo essencial diluído em óleo vegetal, fazer uma massagem no local antes e depois aplicar o ultrassom nessa modalidade, eu vou potencializar o efeito da lipocavitação. Então, ele é muito bom para isso. Mas se eu não tiver ultrassom, se eu não for esteticista, se eu não for fisioterapeuta, como eu faço? Você pode fazer massagem no local onde você quer reduzir celulite, gordura localizada, sempre diluindo esse óleo essencial num óleo vegetal. Vou falar mais adiante sobre essa diluição, tá bom? Esse óleo essencial, ele também é um excelente depurativo, ele faz um verdadeiro detox do nosso corpo. E isso é muito positivo. Mas eu quero chamar a sua atenção porque na internet, onde a gente fala que popularmente é a terra de ninguém, é a terra sem lei, você vai encontrar muitas pessoas falando para que você faça a ingestão desse óleo essencial. Mas fica aqui o alerta que ingestão de óleo essencial só deve ser feita com a supervisão de um aromaterapeuta, porque os óleos essenciais eles podem ter uma ação no seu organismo imprevisível. Se você toma algum medicamento, por exemplo, ele pode entrar numa reação aí de princípios ativos com o medicamento que você toma. Então, eu não indico muito que você tome óleo essencial diluído em copo d'água e sei lá como mais as pessoas indicam. Porque a gente tem sempre que lembrar que óleos essenciais são compostos altamente concentrados. Então, uma gotinha de óleo essencial é uma verdadeira potência, é algo muito forte para a gente estar ingerindo. Lógico que a gente pode fazer a ingestão de alguns óleos essenciais. Em vários países da Europa isso é feito e é prescrito, é recomendado, porém aqui no Brasil a gente não pode recomendar essa ingestão assim, principalmente sem conhecer as particularidades de cada pessoa. Então não é sensato na internet que a gente fale para qualquer pessoa tomar óleo essencial. A gente deve ter muito cuidado com essa ingestão. Mas o ponto positivo é que você pode massagear o seu corpo, fazer a inalação do óleo essencial e ainda assim ter todos os benefícios que eu estou falando aqui, tá bom? Então nada de ficar tomando óleo essencial. Presta atenção aqui nas outras dicas. Esse óleo essencial ele vai ser muito poderoso no nosso sistema imunológico, estimulando o sistema imunológico. O efeito desse óleo essencial é comparado com a vitamina P, ou como é chamada, a rutina. A rutina é um bioflavonoide que estimula a produção de linfócitos T, que são células do nosso sistema imunológico, células de defesa do nosso organismo. Então, esse óleo essencial vai ajudar a gente a ficar com um sistema imunológico mais forte, mais bem preparado para combater
qualquer ameaça, sendo um excelente óleo para a gente colocar no nosso difusor de aromas de ambiente, para você deixar ali a sua casa, ou seu quarto, ou o seu escritório, seja lá onde for, com esse cheirinho, com esse óleo essencial ali, para proteger também o ambiente. Ele vai ter uma ação antimicrobiana, antiviral, muito importante. Eu vou falar agora também, além de tudo ele é um poderoso desinfetante, mas eu vou falar por que ele vai ter essa ação, que eu esqueci de falar, geralmente eu falo antes, né? Esse óleo essencial tem como um princípio ativo o D-limoneno. Eu falei bastante sobre o D-limoneno lá no artigo e no vídeo de óleo essencial de laranja doce. O óleo essencial de limão siciliano, ele é rico em D-limoneno, tendo aí uma concentração de 65%, 70% às vezes desse princípio ativo, que é um poderoso bactericida, fungicida, antimicrobiano, e ele vai ter ações muito importantes também no nosso emocional, não de forma esotérica, eu não estou falando sobre isso ainda. Também vai ter lá as suas funções mais esotéricas, mais energéticas, místicas, porém falando aqui basicamente da parte física, ele vai atuar no nosso organismo de maneira muito interessante em mecanismos do nosso corpo, gerando uma diminuição do estresse, da ansiedade, atuando sobre a depressão, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, porque eu separei aqui alguns artigos e um especificamente que eu vou explicar um pouco mais, que vai mostrar como isso acontece, para que você compreenda esse mecanismo de ação desse óleo essencial. Mas basicamente o que você precisa saber é que o princípio ativo que vai ganhar maior destaque vai ser o limoneno. O D-limoneno, ele realmente está muito presente nesse óleo essencial, ele vai fazer toda a diferença, e aí a gente pode ter um efeito bastante interessante com o uso. Eu vou mostrar alguns artigos que ficarão listados aqui embaixo para você conferir na íntegra. Outra coisa que eu queria falar também sobre os efeitos terapêuticos é que ele vai ter uma atuação muito boa na microcirculação sanguínea. Então, pessoas que têm aí dificuldade circulatória, por exemplo, como eu já falei no caso dos edemas, né? Pessoa que fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, vai ter uma dificuldade de retorno, tanto linfático quanto venoso. Esse óleo é muito bom assim para você massagear as suas pernas. Então, depois de um dia de trabalho, você vai lá, massageia as suas pernas, põe a perninha para o alto e você vai ativar melhor a sua circulação sanguínea. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Falando ainda em microcirculação, ele vai ser muito bom para pessoas que têm fragilidade capilar. Então, se você tem fragilidade capilar, isso é muito comum, às vezes porque você está usando algum medicamento, que acontece isso, mas também em pessoas idosas. Às vezes a gente vai envelhecendo e vai adquirindo com o tempo uma fragilidade capilar. É muito comum ver senhorinhas, senhorzinhos lá com roxos, com hematomas, né? Porque em qualquer lugar que esbarra já fica ali com hematoma. E a gente pode utilizar esse óleo essencial diluído em óleo vegetal para passar na pele e auxiliar aí na questão da fragilidade capilar, para você combater a fragilidade capilar, para aliviar os hematomas. Então agora eu vou falar sobre alguns artigos científicos que eu pesquisei e que eu achei super interessantes trazer aqui para vocês. Se você gosta de entender como os óleos essenciais funcionam, se você também busca se pautar em artigos científicos, eu acho fundamental que você leia artigos, que você pesquise mais sobre o funcionamento dos óleos essenciais no nosso organismo. E eu fiz essa pesquisa, mas um artigo em especial me chamou muita atenção, porque a gente fica com aquela dúvida, né? Como é que um cheirinho vai alterar o meu comportamento? Que história é essa de eu ficar sentindo um cheiro? Deixa eu pegar até aqui o meu difusor pessoal.
Ó, eu ponho aqui um cheirinho, fico sentindo lá durante 24 horas, ou durante a maior parte do meu dia, durante algumas semanas, e isso muda a forma como eu me comporto, isso tem poder de mudar a forma como eu me expresso, como eu reajo. Como é que isso acontece? E eu achei um artigo muito interessante que mais ou menos vai dar um indício de como isso acontece no nosso organismo, e eu achei tão interessante que eu resolvi fazer essa explicação do óleo essencial de limão siciliano mais rapidinho para poder explicar melhor esse artigo científico. Lógico que eu estou falando aqui para pessoas que não são da área da saúde, para pessoas que não têm um conhecimento muito profundo. Às vezes você é da área da saúde, mas não tem esse conhecimento profundo, né? E eu acho interessante botar numa linguagem bem básica, bem clara, bem fácil para todo mundo compreender. E é isso que eu vou tentar fazer com esse artigo. Antes de eu começar a falar do artigo, eu vou fazer uma ressalva aqui. Todos esses artigos que eu vou mostrar foram artigos científicos de experimentos feitos em animais. E aí você deve estar se questionando, porque esse é um canal vegano. A gente está aqui numa série do Jornada Vegana. Eu sou vegana há muitos anos e você pode se questionar como é que uma pessoa vegana vai falar de experimentos feitos em animais. E aí é preciso que a gente compreenda que a ciência foi caminhando por um rumo, evoluindo de tal forma em que se tornou aceitável, durante muito tempo, testar coisas em animais. Especificamente, os artigos feitos sobre óleos essenciais, a maioria são testes em ratos, em camundongos. E, infelizmente, isso é aceitável até hoje no mundo que esses testes sejam feitos. Então, eu torço muito para que a gente consiga formas que não envolvam o sofrimento animal que está por trás desses testes, né? Que a gente consiga achar uma maneira de testar nossos produtos, princípios ativos, remédios, sem que esse sofrimento seja necessário. E também que a gente invista em testes, em pesquisas com seres humanos, porque a gente já sabe que muitas vezes algo que funciona em determinados animais não funciona da mesma forma em seres humanos. Embora, a maioria das vezes, a gente consiga sim ter ali um bom parâmetro para comparar. Mas, por exemplo, eu me lembro aqui da história da talidomida, que foi um medicamento testado amplamente em animais, considerado seguro, inclusive em primatas, né? Testaram em primatas, e quando ele foi prescrito, principalmente para gestantes, porque ele era usado para enjoo, ele gerou aí muita deformidade em fetos, então gerava má formação em fetos, e a gente tem ainda hoje uma geração de pessoas que nasceram com acometimentos devido ao uso da talidomida. Mas onde eu quero chegar com essa história toda? O fato de eu não concordar com testes em animais não invalida esses testes em termos de ciência. Mas deixo aqui a minha torcida para que a gente consiga evoluir a forma de testar as coisas, que a gente consiga avançar em tecnologia para a gente ter aí um mundo científico sem o sofrimento animal. Dito isso, eu vou apresentar esses artigos que foram sim feitos em camundongos, em ratos, porque eu acho que eles dão também um indício de que talvez isso funcione para o ser humano. E há fortes indícios de que sim, isso funciona. Aí eu não posso falar cientificamente, mas eu posso falar de experiências que eu tive, que outras pessoas têm ao usar determinados óleos essenciais, e especificamente o de limão siciliano. Se você fizer uso prolongado desse óleo essencial, você vai perceber que ele muda um pouco a sua forma de interagir com o mundo, a sua forma de responder aos estímulos. E aí vem o primeiro artigo. Eu separei aqui até uma folhinha com o nome dos artigos, tem os artigos aqui do lado. Eu vi um artigo que foi o que mais me chamou a atenção, que é: o óleo de limão, o óleo essencial de limão siciliano, ele atua aumentando a liberação de monoaminas
aí abre parêntese, em ratos, tá? Esse teste foi feito em ratos. E aí a gente precisa, para compreender o que são as monoaminas, né, ter uma explicação que eu vou tentar simplificar para vocês. Os neurotransmissores, eles são fundamentais para que a gente viva com saúde, para que a gente viva, na verdade, né, para que a gente tenha bem-estar. Se algum neurotransmissor começa a dar problema, a gente começa a perder muito a qualidade de vida. Então, neurotransmissores, eles são responsáveis por fazer sinapses. O que são sinapses? É a comunicação entre um neurônio e outro. Então, imagina aqui, a gente tem um neurônio aqui e o outro aqui. O que conecta, o que passa a informação, né? Essa coisa de passar a informação de um para o outro, a gente chama de sinapse. E as monoaminas são neurotransmissores muito importantes. As monoaminas estão espalhadas por todo o nosso corpo, por todo o nosso organismo, tanto no sistema nervoso central quanto periférico. Eu vou falar o nome de algumas monoaminas que talvez você já conheça. Por exemplo, dentro das monoaminas a gente tem uma divisão. São as catecolaminas e as indolaminas. Dentro das catecolaminas a gente tem a noradrenalina, dopamina e adrenalina. Dessas três, pelo menos a adrenalina você já ouviu falar, né? E aí nas indolaminas a gente vai ter serotonina e melatonina. Serotonina todo mundo sabe que é o hormônio da felicidade, né? E a melatonina muita gente já conhece porque recentemente as pessoas têm feito a ingestão de comprimidinhos de melatonina para dormir. E isso tem tudo a ver com o nosso bem-estar, gente, porque esses neurotransmissores, eles são peça-chave para a gente viver bem. Quer ver só? Vou falar um pouquinho sobre o efeito de cada um deles para a gente entender. Lembrando que esse estudo ele vai falar que o óleo essencial de limão siciliano ele vai aumentar a liberação, a produção das monoaminas. Então, presta atenção o que são essas monoaminas. Falando aí das catecolaminas, eu citei três, a gente tem a dopamina, que é muito importante para o mecanismo de controle muscular. Se a gente não tiver aí uma dose saudável de dopamina, a gente vai perdendo o controle da musculatura também, né? Uma doença que talvez você já tenha visto, conhece alguém que tem, é o Parkinson. Na doença de Parkinson, você tem aí uma diminuição da dopamina. Então, a pessoa vai ter um descontrole muscular. Visto isso, é super importante que a gente tenha um bom nível de dopamina no corpo. A dopamina também é importante para o crescimento dos tecidos. Então, para a regeneração tecidual ela é importante e para o nosso sistema imunológico funcionar corretamente. Falando da adrenalina, a gente conhece muito bem. Se você já foi numa montanha-russa ou num brinquedo ou tomou um susto, você teve uma liberação de adrenalina. No nosso organismo a gente tem um mecanismo chamado luta-fuga. A luta-fuga é quando você se vê numa situação de perigo e aí você tem que escolher se você vai lutar, bater de frente ou se você vai fugir. E nesse momento, em frações de segundo, o nosso corpo libera adrenalina e noradrenalina também. A noradrenalina e a adrenalina vão ter funções semelhantes, mas a adrenalina é a mais famosa, né? Todo mundo fala adrenalina nas alturas, aumentou a adrenalina. E isso acontece porque o nosso coração dispara, a gente ganha uma potência física maior, seja para fugir ou para lutar. A noradrenalina, em contrapartida, ela vai atuar muito nos processos de aprendizagem, na modulação do sono também. Então, esse grupo, né, de catecolaminas, que são, na verdade, monoaminas, tem essa função muito importante. E eu também falei das indolaminas, que seriam a serotonina, que todo mundo popularmente chama de hormônio da felicidade, né? Mas tem aí uma coisa muito importante, que a alta taxa de serotonina ou uma taxa saudável de serotonina no nosso organismo, ela atua no nosso comportamento
no sentido da gente se preservar. Tem uma experiência científica também feita em ratos, e aí é muito triste, porém é um dado relevante, que é um ratinho com nível de serotonina normal, ele leva um choque toda vez que ele vai tentar pegar um pedaço de comida lá. Esse ratinho com nível de serotonina normal tentou por 12 vezes e nas 12 vezes levou o choque e aí ele desistiu. Outro ratinho com baixo nível de serotonina foi submetido à mesma experiência. Toda vez que ia pegar comida, levava um choque. Os pesquisadores viram que o ratinho que tinha baixo nível de serotonina tentou por mais de 200 vezes. E isso comprova, isso mostra, evidencia que quando a gente tem baixo nível de serotonina, a gente fica mais impulsivo e a gente perde um pouco daquilo que a gente chama de instinto de preservação. A gente se machuca mais. Então, pessoas que têm baixo nível de serotonina, além de desenvolver aí uma depressão melancólica, elas podem também ter impulsos autodestrutivos. E isso é uma questão aí química do nosso organismo, né? Então, muitos antidepressivos vão atuar no nosso organismo, aumentando a produção de serotonina e viabilizando a sinapse dessa serotonina. Outra monoamina é a melatonina, que vai atuar na regulação do sono. Quando a gente percebe o ambiente e a gente fica desperto durante o dia, isso é muito bom. Mas tem pessoas que quando veem que anoiteceu, tá escuro, elas não têm sono e elas não conseguem dormir. E aí uma noite de sono mal dormido é muito ruim, tira a energia da pessoa. Esse estudo que fala que o óleo essencial de limão siciliano aumenta a liberação de monoaminas, ele abre espaço para a gente começar a entender um pouco mais como funciona esse mecanismo de ação do óleo essencial no nosso organismo. Porque imagina, se a gente libera mais monoamina, se a gente é capaz de fazer mais sinapses com serotonina, com dopamina, até com adrenalina, isso muda a forma como a gente interage com o mundo. E aí a gente sai daquela esfera simplesmente energética, que eu gosto, mas que eu acho que não explica tudo. A gente sai daquela esfera simplesmente esotérica, de isso melhora o humor e tal. Mas como? Como melhora? Não é só a parte sutil, mas é uma parte química também que altera no nosso organismo. E isso é super legal. Bom, eu espero que você tenha entendido essa explicação, se não você procure aí, dá um Google em monoaminas e você vai entender um pouco mais. O link desse artigo tá aqui na descrição. Outro artigo científico que eu separei para você dar uma observada aí, pra gente olhar com mais atenção, é o efeito gastroprotetor do óleo essencial de limão siciliano. Bom, esse estudo científico foi realizado com ratos também, e aí mostra o efeito como gastroprotetor em ratos com úlceras gástricas. Então é bastante interessante, é um estudo que vale a pena a gente observar. Eu sei que muita gente vai fazer ingestão de óleo essencial de limão, muita gente já faz isso, E é importante a gente ressaltar que, por exemplo, em países como a França, onde você tem sim aí a permissão da ingestão de óleos essenciais e uma fiscalização sobre os produtores de óleo essencial muito mais rigorosa, as pessoas não fazem ingestão pingando na água, tá, gente? Tem uma cápsula onde você põe o óleo essencial e faz a ingestão, porque assim você garante essa ingestão de maneira mais segura. Então, mas é um artigo muito interessante para a gente observar, lembrando que tudo aquilo que a gente pode obter de benefícios ingerindo, a gente também, talvez não na mesma intensidade, mas numa intensidade segura e que seja viável, a gente pode obter através do uso tópico, através da inalação. Nesse caso eu acho mais que o uso tópico em massagens,
a gente vai absorver, vai jogar esses princípios ativos na corrente sanguínea, então é a forma mais segura. Tem um outro artigo falando sobre o quanto esse óleo essencial é ansiolítico. E aí eu separei, na verdade, dois. Um que mostra aí uma melhora até na questão do sono. Deixa eu ver aqui. Outra que mostra uma atividade hipnótico-sedativa e neuromoduladora GABAérgica na ação ansiolítica desse óleo essencial em camundongos, em ratos novamente, né? Mas isso já entra naquela questão que eu falei sobre o primeiro artigo que eu citei, né? De aumentar a liberação de monoaminas, então você fica menos estressado, você lida melhor com as situações do dia a dia. São dois artigos bem interessantes, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E aí, se você tá estressado, tá precisando de alguma coisa que relaxe, que faça você lidar melhor com o estresse, porque às vezes é difícil a gente falar, olha, não se estressa, fica longe de estresse. Isso não é viável para a maioria das pessoas. Ninguém se estressa porque quer, na maioria das vezes, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com o estresse e esse óleo essencial de limão siciliano é uma boa ferramenta para a gente aprender a lidar com essas situações que são desafiadoras, né? Botei aqui também um artigo falando sobre o quanto ele é antifúngico. E aí mostra a atividade antifúngica do óleo essencial de limão siciliano, também comparando com o óleo essencial de tangerina, de toranja e de laranja. E esse óleo essencial, gente, ele foi utilizado aí para preservar alimentos. Então, se você tem, por exemplo, uma fruteira na sua casa e muito comumente as frutas mofam com muita velocidade, você pode borrifar aí uma diluição de álcool de cereal, aí você dilui esse óleo essencial, algumas gotinhas, 3 gotinhas numa colher de sopa de álcool de cereal e põe num pote com água, geralmente recipiente de vidro, melhor, né? Chacoalha bem, mistura e pode borrifar sobre as frutas, borrifar na fruteira, você vai impedir que dê fungos. Então isso é uma dica bem legal. E também vou deixar aí um artigo falando que ele previne a neurodegeneração. Então, esses são os artigos científicos que eu separei, acho que todos eles são bem interessantes para a gente dar uma olhada. Eu vou falar um pouquinho sobre as formas de utilizar. Como eu já falei, algumas pessoas fazem ingestão. Eu não vou recomendar nunca a ingestão de óleo essencial para você, porque eu não te conheço. Não sei se você toma algum remédio, não sei o quanto de água você bebe por dia, porque isso faz diferença. Mas eu vou te recomendar 2 formas de utilizar que eu acho que são maravilhosas e esse óleo essencial, gente, ele só tem uma contraindicação. Todo mundo pode usar, desde crianças, e aí criança a gente vai diluir mais, tá? Sempre uma diluição mais adequada. A criança precisa de pouco para sentir o efeito dos óleos essenciais. Mas desde crianças até gestantes podem se beneficiar desse óleo essencial. Mas fica aí, a principal contraindicação é você passar e ir para o sol, porque ele pode ser aí um agente de queimadura, você pode desenvolver uma fotossensibilidade e manchar a sua pele. Então utilize principalmente à noite, ou se você for utilizar, por exemplo, no rosto e tal, lave muito bem o rosto antes de sair de casa e passe protetor solar. Nunca utilize esse óleo essencial e vá para o sol. Inclusive, você que usa o difusor pessoal, vou pegar aqui o meu de novo para dar um exemplo. Ó, eu tô aqui com o meu difusor pessoal. O que acontece se eu não tiver cuidado na hora de pingar? Aqui dentro tem um algodãozinho, né? Se eu não tiver cuidado, ou talvez eu pingar demais e eu estiver usando, sei lá, uma blusa muito decotada ou biquíni, fui pra praia, botei o óleo essencial de limão, tô deixando aqui em contato com a minha pele. Se esse óleo vaza daqui
e entra em contato com a pele e eu estou exposta ao sol, eu vou manchar a pele. Então, se for à praia, piscina, se expor ao sol, sair, tenha muito cuidado. Utilize sempre à noite, mas é mais seguro, né? Menos arriscado de você esquecer e pegar sol, ou dê um jeito aí de não se expor ao sol. Mas você pode utilizar fazendo massagem no seu corpo. Uma boa receitinha, aí vai a dica de hoje, é você colocar uma colher de sopa de óleo vegetal da sua preferência com 2 gotinhas desse óleo essencial e massagear nas suas pernas para diminuir edema, passar no seu corpo para estimular aí a liberação de líquidos acumulados. Isso vai fazer um bem enorme para a sua saúde. E eu acho que, já que a gente percebeu aí o efeito desse óleo essencial no nosso comportamento, vale a pena também a gente ter ele no nosso difusor de ambientes, ter ele no nosso difusor pessoal, para a gente fazer a inalação e desfrutar de tudo aquilo que ele pode nos oferecer. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu estou utilizando os óleos essenciais da Kinari, que são óleos de ótima qualidade, 100% puros, não testados em animais. Você pode conferir no link do site da Kinari que eu vou deixar aqui embaixo. Na minha opinião, são os óleos de melhor custo-benefício. Então, acesse o site da Kinari para você conhecer um pouquinho mais. Eu estou encerrando aqui essa primeira série de vídeos em que eu apresentei alguns óleos essenciais. Esses óleos todos que eu apresentei aqui na série fazem parte de um kit básico de aromaterapia da Kinari. Você consegue comprar todos eles nesse kit lá no site, né? E ter essa verdadeira farmácia dentro da sua casa, né? Essas ferramentas tão poderosas para a saúde. Então, vou deixar o link tudo certinho. Na semana que vem, eu vou falar sobre um óleo que não é essencial, é um óleo vegetal. Vou falar sobre o óleo de jojoba e sobre como ele pode nos ajudar aí a manter a nossa saúde, como a gente pode misturar óleos essenciais com óleo de jojoba. Vou te explicar um pouquinho mais sobre esse óleo tão poderoso que a gente pode tirar tantos benefícios. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo na semana que vem. Até lá!